A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse vídeo vou relatar para vocês como foi o começo da minha conversão. Como foi que Deus me usou para que eu entendesse que realmente Ele é o Deus de verdade, o mesmo que foi no passado, e Ele é e sempre continua sendo o mesmo, que fala com as pessoas de verdade. Eu lembro que eu estava numa humilde casinha, varrendo minha casa. Nisto, a televisão minha, TV, estava ligada numa programação falando do jornal locais da cidade. Só que no intervalo entrou o canal falando sobre a respeito de uma congregação evangélica sobre a libertação. E eu varrendo a casa ouvindo ali o pastor falando que naquela congregação, naquela igreja deles ia ter tal hora, tal dia, uma oração específica para quem quisesse se libertar. E passou umas imagens do que acontecia lá, de pessoas sendo libertas. E nisto, algo me fez eu parar para eu olhar. Só que algo também dizia, continua fazendo teus afazeres. Tu vai dar credibilidade a isso? Isso é conversa, isso é mentira. Aí eu fui varrer a casa, continuar varrendo. E a televisão ligada. Mas ao ver uma pessoa sendo liberta, algo me fez eu parar. Parei e fiquei assistindo do começo até o fim. E algo já começou a mudar na minha mente e no meu coração. Algo disse assim, isso é verdade? Deus realmente liberta as pessoas hoje em dia? E é uma libertação assim que eu quero. Porque eu vivia uma pessoa sendo traumatizada. Desde a minha infância. Uma pessoa que carregava muitos traumas. Por ter sido muito maltratada na infância. Por um pai alcoólatra, endemoniado. Que me fazia muito sofrer, que me espancava. Que tentou tirar minha vida várias vezes, mas Deus não deixou. E isso eu me tornei uma pessoa fria. Achava que ninguém gostava de mim, que todos eram ruins. Comecei a ser uma pessoa amargurada. E isso me fazia mal, porque eu achei que eu conseguisse alguém, que eu fosse tomar conta da minha casa, as coisas iam mudar, e não mudou. Pelo contrário, eu sentia que dentro de mim existia uma aflição. Existia algo que queria me dominar para fazer o que era mal. E eu não queria aquilo na minha vida. E eu vi ali a oportunidade de Deus me libertar. Então Deus fez nascer na minha mente, no meu coração, aquele desejo de procurar uma igreja que realmente tivesse aquela fé que eles diziam que tinha em Deus e que eu ia ser liberta. Foi isso que me levou a primeira vez uma igreja protestante. Então você não sabe o tamanho da dificuldade que foi. Porque eu fui dormir e pensando nisso. Vou procurar saber que na minha rua tem igrejas assim, eu vou procurar saber onde é. Mas como é que eu vou? As pessoas vão dizer o que de mim? Vão dizer que eu já estou virando crente. Mas uma força interior era maior, dizia, mas você não quer se libertar? Não quer ser liberta desse algo que te aprisiona, que te faz mal? Então,
eu fui, procurei saber, escondido, qual era o dia que ia ter culto naquela igreja. E eu fui, eu achando que eu ia como se eu fosse nas outras, que eu estava acostumada a ir na minha, que era a da católica. Gente, eu digo para você, é uma luta, é uma batalha espiritual. O mal, quando ele descobre que você foi atraída pelo poder de Deus, para você conhecer a verdade e você se libertar, ele faz de tudo para você não chegar naquele lugar que você vai encontrar a verdade, aonde se prega a verdade, que é Jesus e que ele liberta. Eu sei que nesse dia eu fui, parecia que tinha alguém atrás de mim, me vigiando. Eu sei que quando eu comecei a chegar na esquina, eu comecei a escutar as pessoas já em oração. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer nessa igreja, meu Deus? Eu não sou daqui. Olha, gente, por 3 vezes eu voltei para trás. Tem o posto de saúde e tinha essa igreja lá na esquina, quase no final do outro lado. Então, quando eu ia chegando quase perto da porta, algo me impedia de entrar. Algo era como se algo soprasse no meu ouvido. Não vai não. Isso é conversa, é mentira, não vai. Tu entrar aí, as pessoas vão dizer que tu tá sendo crente igual a eles. Era isso que eu escutava. Mas uma força, um poder, como se fosse uma nuvem de uma mão grande e poderosa. E eu tentava ver como se algo aqui na minha fonte abrisse assim minha mente. Você vai, porque é eu que estou te chamando para te libertar. Minhas pernas queriam travar, o meu corpo todo tremia. Eu sei que por umas 3 vezes eu voltei e algo me fez voltar de novo. E hoje eu entendo que era o anjo de Deus, o próprio Jesus Cristo, que não me fez desistir. Ele mesmo que saiu me empurrando, porque eu senti. Ao passo que aquelas vozes diziam, não vai não, as pessoas vão ficar vendo tu aí nessa igreja e vai ficar falando de tu. Ao mesmo passo que aquela voz ruim estava me convencendo para eu não entrar naquela igreja, eu senti uma força muito grande me empurrando para a igreja. Me empurrando assim mesmo, sabe, como se fosse uma mão. E foi isso que fez eu entrar na igreja. Quando eu pensei que não, eu me sentei numa cadeira. Aí já comecei a olhar as pessoas, coloquei a mão no coração, abaixei a mente e comecei a ouvir as pessoas em oração. Nisso, o pastor foi colocando a mão na minha cabeça, eu senti uma leve tontura. E depois da oração, me senti leve. Me senti como se um peso tivesse saído de dentro da minha alma. Eu senti a minha alma leve, com uma paz grande que eu nunca tive em outro lugar encontrado. E daquele primeiro culto, já saiu a certeza que eu aceitaria Jesus naquele dia em diante. Porque era ali que eu queria, que era através daquele Deus grande e maravilhoso que eu queria que a minha família se convertesse a Ele. E ao passar do tempo eu vou falar para você toda a minha trajetória, o que foi que aconteceu, para que sirva mais de exemplo para essas pessoas que estão se convertendo, para que elas não deixem de obedecer o chamado de Deus. Eu lembro que eu tinha um tio, hoje ele ainda se encontra vivo no Rio de Janeiro. Desde que ele partiu para o Rio de Janeiro, novo, ele nunca mais tinha vindo na terra dos pais dele. No caso, visitar meus tios, que eles eram vivos. Então, eu queria conhecer esse tio. E naquele grande dia que eu estava ali, que eu fui liberta, eu disse, meu Deus, aqui só prega sobre Jesus. E é essa paz, é esse poder que eu quero para mim. E eu quero que o Senhor traga o meu tio do Rio, que eu quero ver ele. Gente, foi impressionante. Não passou 2 semanas, eu já
consegui entrar em contato com a prima minha, filha desse meu tio, dizendo que ele já estava na Paraíba. Eu fiquei abismada, que do nada ele resolveu vir visitar os tios dele. Ou seja, os irmãos dele que são meus tios. E eu disse, meu Deus, é real o que Deus faz. Então, a partir dali começou a minha trajetória. A se voltar para a igreja e dizer assim, que o Senhor escolha para mim uma congregação aonde as pessoas só te adorem e aonde não tenha coisas que o homem inventou que não tem na tua palavra, porque eu já quero sair de algo e é o Senhor que está me tirando de lá, dessa religiosidade, aonde as pessoas pensam que está adorando o Senhor e que está te agradando, e mais ontem elas estão se afastando do Senhor, porque o Senhor não quer que elas adorem ninguém a não ser o Senhor, Jesus, que se chega a Deus. Então, daí partiu a minha conversão. Através desse dia que eu fui liberta, começou uma nova vida para mim. Uma nova vida. Só que Deus queria mais de mim. E eu queria encontrar alguém que pudesse doar para mim uma Bíblia Sagrada. Porque eu não tinha condição de comprar uma Bíblia. E veja, eu era tão novata na fé, que se eu tivesse falado para os irmãos da igreja, é claro que eles tinham me dado uma Bíblia. Mas você veja como é o agir de Deus quando Ele quer escolher alguém. Essa minha Bíblia, que eu recebi, que era o meu maior desejo de conhecer como todas as coisas foram feitas, e de conhecer como nosso Deus Ele é. Ela teve que vir do Rio de Janeiro e parar na prisão, é isso aí, numa cadeia, através de uma irmã, de um presidiário, de alguém que morava com alguém da minha família, que estava preso nesse tempo. E essa pessoa, quando essa pessoa da minha família foi visitá-lo, essa pessoa disse assim, olha, fulana, eu trouxe essa Bíblia de presente, que foi tua irmã que trouxe e mandou entregar para tu. Aí ele disse, olha, aqui as outras pessoas já têm, e eu não sei ler. Leva de volta para casa. Tu dá lá a qualquer pessoa, deixa lá guardado na gaveta. Aí, no caso, a pessoa que é da minha família disse assim, então tá certo, eu vou levar de volta. E eu com aquele desejo, né? Meu Deus, o que é que eu faço? Eu queria uma Bíblia, eu queria encontrar como é a verdade, como é Deus, esse Deus maravilhoso, que realmente Ele existe, Ele é de verdade. Não é um Deus que a gente está acostumado a participar de missas e a gente não vê resultado, a gente não vê nem a presença de Deus. Agora eu estou vendo que Deus liberta hoje em dia, que o poder dele é grande, ele é como se fosse de antes. Então, do nada, eu na casa dessa pessoa, que ela é a minha mãe, essa pessoa é a minha mãe, então, ela disse, olha, fui visitar fulano, a irmã dele mandou essa Bíblia e ele não quis. Eu digo, mãe, eu não sei o que é que eu faço, eu quero tanto uma Bíblia Sagrada e eu não posso comprar uma. Ela disse, olha aí uma, tu quer? Quando ela disse assim, meu Deus, eu enchi os olhos. Eu disse, eu quero, vamos embora para casa. Não quis saber de nada. Eu disse, oxe, vamos embora para casa, eu quero saber tudo de Deus aqui e agora. Então, minha gente, para o vídeo não ficar muito pesado, eu vou gravar a segunda parte depois, para mandar, para chegar para vocês, porque foi uma maravilha. Eu chegando em minha casa e podendo abrir a Bíblia Sagrada, foi outro encontro que eu tive com Deus maravilhoso. Um encontro daqueles que Moisés abriu o mar, que Moisés viu Deus na sarça e ela não se queimava. Foi esse Deus que se apresentou para mim, dentro de 4 paredes, dentro do meu quarto, eu sozinha na minha casa. Então o vídeo já está acabando
Depois eu venho com a segunda parte desse vídeo e mando para vocês falando o que aconteceu. Então eu digo para você, quando Deus ou Ele quer escolher alguém, quando a gente tem vontade no coração de conhecer a verdade, Deus, Ele move céu e terra, mas Ele vai te encontrar. De qualquer maneira, pode acontecer o que acontecer, Ele vai te encontrar, porque Ele sabe que a verdade dele é o que faz as pessoas felizes. Pai do Senhor Jesus. Shalom Adonai.